Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos iniciar uma série tratando sobre as doutrinas fundamentais para entendermos as Escrituras. Você quer aprender o que você precisa, um currículo básico, essencial sobre a Bíblia? Então estude aqui comigo que você vai aprender muita coisa. Vamos começar essa série hoje. No primeiro módulo nós vamos falar sobre as doutrinas fundamentais, né? E além de falar sobre essas doutrinas fundamentais, nós vamos falar um pouquinho sobre os cinco solas da Reforma, que é uma coisa que começa lá com Lutero, especialmente, Calvino, né? E segue também os evangélicos, que é um grupo diferente, de outra origem um pouco diferente. Mas também os evangélicos também seguem os cinco solas, né? Ainda vamos falar um pouco sobre a história da igreja, para você entender como algumas coisas aconteceram, né? E poder contextualizar esse entendimento que nós estamos consolidando aqui. E por fim estaremos vendo alguma coisa sobre a natureza de Deus e coisas desse tipo, né? E logo depois continuaremos falando um pouco sobre já será um outro estudo, né? Uma outra série de estudos. Seria como uma revista de escola dominical, né? A revista de escola dominical ela tem 13 estudos para completar um trimestre. Então eu vou fazer uma série de estudos que são doutrinas fundamentais, coisas que você precisa ter a noção básica para poder entender do que estamos falando. E depois vamos começar com algumas apreciações sobre pontos da teologia sistemática. O que significa teologia sistemática? São assuntos bíblicos, né? Assuntos sobre os quais a Bíblia fala. E então nós vamos analisar esses assuntos em mais detalhes. Logo depois desses assuntos da teologia sistemática, como Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja e coisas do tipo, que nós vamos analisar ainda direitinho com essas doutrinas que vamos falar especificamente, só as essenciais, né? Quando for necessário, né, e tiver que esclarecer, por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, existem pelo menos duas interpretações sobre a doutrina do Espírito Santo em relação aos evangélicos. Quando for falar disso, eu vou dizer assim: os pentecostais creem desse jeito e os outros evangélicos mais históricos, digamos assim, creem do outro jeito. Eu não vou tentar induzir você, até porque aqui não é igreja, né? Na igreja que você tem que aprofundar e fazer uma escolha pela sua denominação. Aqui você não tem denominação, você está apenas estudando e vai aproveitar o que você vai aprender aqui na sua igreja, tá bom? Então esse é o nosso início desses estudos. Aí, assim, em sequência, né, como eu falei, falaríamos de assuntos teológicos, de temas teológicos, e depois nós vamos estudar os livros da Bíblia, né, que vamos estudar de Gênesis até Apocalipse, né? A cada trimestre faremos isso. Então você vai encontrar um vídeo aqui todo domingo, será a nossa escola dominical. O vídeo será gravado antes para facilitar, mas você vai ver ele no ar domingo. Eu pensei em botar às 10 horas da manhã, mas eu acho que não é um bom horário, porque competiria com o horário das igrejas, né, de escola dominical. Então eu vou botar esse vídeo de escola dominical, meio-dia eu solto o vídeo e você pode assisti-lo. E não se esqueça que no domingo também temos o nosso culto em família, às 3 horas da tarde. Então você pode, se quiser, assistir o vídeo da escola dominical e depois assistir o vídeo do culto em família, tá? O culto em família participa eu, Lucimar e Iris. Nesse período aqui da escola dominical, eu vou simplesmente dar a lição para vocês, tá? Para poder facilitar. Então, vamos aos nossos estudos. Então, o que é a doutrina, né? Você já deve ter ouvido muita gente falar que não quer saber de ensinar doutrina não é coisa certa, que não se deve ensinar doutrina, deve se ensinar Jesus, né? Como se a doutrina fosse contra Jesus, né? A doutrina fosse um negócio que matasse, né? Eles costumam usar muito aquele versículo, né? A letra mata e o espírito vivifica, para tentar combater o ensino doutrinário nas igrejas, né? Só que isso é um erro tão grande, gente. Isso na verdade é uma grande ignorância de algumas pessoas, né? Algumas pessoas falam isso por ignorância bíblica mesmo, não conhecem
a Bíblia o suficiente, por isso que falam tais coisas. A gente até compreende isso, porque as pessoas não são obrigadas a ter um conhecimento bíblico vasto, né? Mas a gente também não pode concordar com todos os erros, simplesmente porque a pessoa não conhece, a gente vai achar que o erro está certo por causa disso, não, né? Então, obviamente, precisamos entender o que é doutrina. Para você começar um estudo bíblico, né? Um estudo bíblico, especialmente que não é um seminário, é um estudo bíblico com caráter de escola dominical, você precisa aceitar a ideia de que precisamos de doutrina, tá? E como vou te fazer aceitar isso, né? Com argumentos bíblicos. Se você não aceita argumentos bíblicos, obviamente você não é um cristão, né? Mesmo que você se diga cristão. Um verdadeiro cristão aceita argumentos bíblicos, né? Então eu estou falando aqui para cristãos, por isso é uma escola dominical, porque é voltada para cristãos, para o crescimento dos cristãos, né? Então, algumas pessoas imaginam que doutrina seria algo ruim, quando de fato não é. Você pode encontrar, por exemplo, em Marcos 1:27, uma citação de que o próprio Senhor Jesus ensinava uma doutrina, tá? E o que maravilhava as pessoas não eram as curas, não eram os milagres, as ressurreições, mas as pessoas se maravilhavam das doutrinas. As curas e os milagres era para atrair mais pessoas e divulgar aquela doutrina de que Cristo, Jesus, nascido ali no século I, é o verdadeiro Messias encarnado de Deus. Essa que é a doutrina, a mensagem. A doutrina, na verdade, é a mensagem pura, né? A sã doutrina, como diz a Bíblia, é a mensagem bíblica pura. E existe também a doutrina que é o vento de doutrina, que é aquela doutrina ruim, a doutrina sem Bíblia, a doutrina com apenas autoritarismo e ideias que provém de outros lugares, mas que não provém da palavra de Deus, né? E em Marcos 1:27, olha o que as pessoas diziam de Jesus. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e lhe obedecem. As pessoas estavam admiradas porque Jesus fazia coisas maravilhosas e o que ele ensinava era fantástico. Em outro texto, eles dizem que se admiravam com o que Jesus fazia porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus que não tinham autoridade bíblica de fato, né, e testemunho de vida para ensinar. Então, o principal de Jesus, né, que ele veio nos deixar, é a doutrina. Inclusive, nós somos salvos pela fé em Jesus. Mas você já parou para pensar o que é essa fé em Jesus? Já parou para pensar? É a fé no indivíduo Jesus, na pessoa Jesus? De fato é, mas tem um intermediário para essa fé. E o que é o intermediário para essa fé? É a doutrina que ensina quem é Jesus e o que ele veio fazer e o que ele pode e o que ele faz por você quando você o aceita. Esse ensinamento, né, essa doutrina, né, o ensinamento do que Deus quer é que de fato é fundamental ao crente. O crente não pode viver sem conhecer uma doutrina bíblica, sem estar fundamentado na palavra de Deus. Veja aqui que os principais sacerdotes, né, e os escribas ficaram com medo de Jesus, porque Jesus ensinava uma doutrina. Veja bem, Marcos 11:18, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão, olha só, presta atenção, toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Ou seja, a multidão não estava admirada porque Jesus curava, ressuscitava e etc e tal. A multidão estava admirada pela doutrina de Jesus. E qual era a doutrina dele? Que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento e que veio ali para morrer por nós, para nos salvar. E que era necessário que o homem se arrependa de seus pecados e o aceite como seu Salvador. Então essa é a doutrina fundamental, mas ela foi acrescentando coisas que são para explicação do fundamento dela em alguns pontos. Por exemplo, você encontra
no Novo Testamento mesmo, Hebreus, que explica as figuras do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, né? Você encontra Atos que mostra o crescimento da igreja, como a igreja começou a se difundir, né? Você encontra as várias epístolas que são cartas a várias igrejas, corrigindo até erros das igrejas e ensinando várias coisas importantes. Um dos erros que são corrigidos, né, nessas igrejas é o abandonar a sã doutrina. Então, quando você vê uma pessoa que diz, especialmente um pastor, né, que diz assim: nós não pregamos doutrina, só tem duas opções: ou ele é inocente e não sabe o que está falando, uma pessoa ingênua, né, não sabe o que está falando, pode ser uma pessoa boa, né, abençoada, servo de Deus, mas é uma pessoa ingênua, inocente, e está cometendo um erro, né, fazendo esse tipo de afirmação. Ou então é um mau caráter que está tentando se aproveitar das ovelhas de Cristo, né? É um apóstata, uma pessoa que quer fazer com que as pessoas se afastem do verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é doutrina, como diz Jesus aqui, né? Ele pregava uma doutrina e os escribas e fariseus tinham medo dessa doutrina de Jesus, né? E inclusive Jesus morre por nós para nos salvar e deixa essa doutrina. Quando você vai lá em Mateus 20, né? 28, 20, diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E é interessante que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que é o evangelho? É sinônimo da doutrina de Cristo. Então, você não pregar doutrina, se você não prega doutrina, você não prega o evangelho, tá? Então, o que nós precisamos saber? Nós precisamos conhecer a verdadeira doutrina. Precisamos saber o que a doutrina de Cristo nos ensina, para não sermos levados por ventos de doutrina que aparecem negando a doutrina verdadeira de Cristo e levando pessoas à perdição. Em Atos 2,42, inclusive, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina. Veja o que diz aqui, Atos 2,42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja bem, o culto cristão, ele tem a comunhão, né, que é a ceia do Senhor, né, que pode ser em tempos diferentes. Algumas igrejas fazem semanalmente, outras fazem até mensalmente, de formas diferentes, né? Mas tem que haver a comunhão, que é a ceia do Senhor, né, o partir do pão, e orações, e especialmente a doutrina. E claro que pode entrar também cânticos aí também, né, de louvor a Deus. Mas muitas pessoas estão preferindo apenas os cânticos, né? Querem apenas ouvir música e estão ignorando as orações, né? E a doutrina, especialmente, o aprendizado da palavra de Deus. Então precisamos valorizar muito a doutrina. Se você vê alguém que diz que não prega a doutrina, avalie, por primeiro, não julgue imediatamente. Se for uma pessoa boa e que esteja querendo levar a palavra de Deus mesmo, né? E que não fica tentando tomar dinheiro das ovelhas, né? Então essa pessoa provavelmente é inocente, é ingênua, não sabe o que está falando. Mas se for um sujeito que está cada vez enriquecendo mais com essa ideia de negar a doutrina, esse é um anticristo, é um apóstata que está na terra para destruir a igreja. Não siga essa pessoa que condena a doutrina, como algumas igrejas que temos, falsas igrejas, né? Não são igrejas verdadeiras. Alguns, eles se classificam, né, como neopentecostais, mas é uma classificação muito ruim até, porque envergonha os verdadeiros neopentecostais, porque tem muitos neopentecostais que são sérios, são honestos, estão preocupados em levar a palavra de Deus. Mas tem alguns que realmente se aproveitam desse tipo de doutrina, né, de modalidade de pregar o evangelho para se favorecer, né? Então cuidado com essas pessoas que negam a doutrina. Siga aquelas pessoas que realmente prezam pela doutrina, né? Em Romanos 6,17 nos dá também uma ideia muito importante sobre o que eu disse para você antes, que você tem fé
através da doutrina. Você não tem fé em Cristo por nada. A doutrina te leva à fé e a fé é depositada em Cristo. Olha o que diz Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, ou seja, perdidos, pecadores, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então, quando a doutrina é um ensinamento bíblico, verdadeiro, coerente com o que diz o Antigo e o Novo Testamento somente, não pode ter filosofia, nada disso no meio, tem que ser só o Antigo e o Novo Testamento, que foi pregado pelos apóstolos no início, Algumas pessoas continuaram ensinando isso durante a história, outros trouxeram heresias para o meio da igreja, mas essas heresias foram refutadas pelos próprios pastores honestos, sinceros, que refutaram essas ideias. Por isso nós temos um apanhado de doutrinas que sabemos que são verdadeiramente seguras, porque não são baseadas em achismos ou ideias estranhas, mas são baseadas em investigação das Escrituras para entender qual é a pura, santa e agradável vontade de Deus, Outra coisa que nós podemos observar aqui, é que os pastores, especialmente, eles são orientados a valorizar a doutrina, mas nós vemos algumas pessoas que realmente abandonam totalmente a doutrina. Alguns pastores que preferem usar a autoridade, uma autoridade baseada num falso poder dele, como se ele fosse alguém superior aos irmãos, para decretar algumas ideias estranhas e contrárias à verdadeira doutrina que é a palavra de Deus. Por isso que eu digo que alguns não gostam de doutrina, porque a doutrina os expõe, mostra os seus erros, e por isso é importante você conhecer a doutrina bíblica para que você possa reconhecer o erro quando vê-lo. A doutrina, ela nos ajuda a reconhecer o erro quando aparece vindo da boca até de um pastor, de um pregador, de um presbítero, seja do que for, e reconhecer esse erro e se você estar vacinado quanto ao erro que vem dessa pessoa, que se diz pessoa de autoridade. Percebe? Então a doutrina é fundamental para um verdadeiro cristão saber como agir. Eu lembro de um caso em que uma igreja ia ser consagrada, era uma congregação e iria virar igreja, Então pediram para fazer uma apostila, com perguntas e respostas, um questionário, onde se falasse o que seria eclesiologia, como seria a igreja do ponto de vista bíblico e tal, E quando eu fiz o questionário, com as perguntas e respostas, o questionário é uma coisa muito simples, qualquer pessoa consegue seguir aquilo, É como uma didática mais simples possível, serve para pessoas mais simples e pessoas também mais esclarecidas, Então foi feito um questionário e uma pessoa chegou para mim, não bota isso aqui não, uma coisa bíblica, estava certo no texto, não bota isso aqui não, porque senão os membros vão saber disso e vão começar a cobrar do pastor. Aí eu olhei assim, daí que eles vão cobrar do pastor isso? Isso está na Bíblia, tem mais é que cobrar mesmo. Aí você percebe que algumas pessoas de fato não querem que você aprenda doutrina. Então o seu pastor deve ser uma boa pessoa, mas existem maus pastores, E esses maus pastores são que Jesus chama de lobo devorador, Eles querem apenas devorar as suas ovelhas, enriquecer com o dinheiro das ovelhas e com isso simplesmente ignorar e abandonar as ovelhas a esmo enquanto inventam o mais variado tipo de ideias, Bom, entendendo isso, nós vamos ver o que 1 Timóteo 4,6 Paulo disse ao pastor Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos, vários conselhos que ele deu antes aqui no capítulo 4, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras e da boa doutrina que tens seguido, Então Timóteo, ele seria um bom ministro se ele continuasse seguindo a boa doutrina e não abandonando a doutrina, dizendo que doutrina não presta. Esse é um verdadeiro pastor, um pastor que preza pela doutrina.
Um pastor que ignora a doutrina, que recusa, rejeita a doutrina, é um lobo devorador, ou, como eu disse, pode ser apenas uma pessoa ingênua que foi aprendendo daquela maneira, que nunca refletiu e que precisa se corrigir nesse sentido, né? Então, nem sempre uma pessoa que diz que não prega a doutrina é um lobo devorador. Às vezes é uma pessoa ingênua e que aprendeu daquele jeito e foi repetindo aquilo. Mas ela é uma pessoa verdadeiramente interessada na obra de Deus. Então, cuidado quando for fazer esse discernimento sobre o espírito daquele que está pregando, para você não julgar erroneamente uma pessoa que é simplesmente ingênua. Mas você já pode estar atento, né, porque várias ocorrências semelhantes podem apontar para um lobo devorador, né? Ainda em 1 Timóteo 4,16, diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Percebe? Timóteo novamente exortado a cuidar da doutrina, porque ele, tendo uma boa doutrina, ele faria com que as pessoas que o ouvem o que? O seu ensinamento, se tornassem cada vez mais aproximadas de Deus, entendendo a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, que lá em Mateus 28:20 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, que é a sã doutrina. Percebe? Então, às vezes, não podemos pensar que a doutrina está separada da salvação e da conversão. A doutrina é fundamental. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela chega até você através de um ensinamento doutrinário. Percebe? Quando diz lá esse texto, né, que agora eu não lembro a referência, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é a palavra de Deus ensinada doutrinariamente. É o que está Paulo aqui recomendando a Timóteo. Então você não pode jamais dizer que a doutrina não agrada a Deus e não é a palavra de Deus, né? Tome cuidado com isso. Se você é um pastor que comete esse erro, não faça de novo. Repense isso com isso que eu estou te mostrando aqui da palavra de Deus. Continuando ainda, você pode ainda abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 6:1, diz o seguinte: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Outro dia eu falei de um falso pastor, de um anticristo, que inclusive nega a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo, né? E a pessoa me disse: você está blasfemando contra o Bispo Macedo. Ora, você não pode blasfemar contra uma pessoa simplesmente porque não existe blasfêmia contra um bispo ou um pastor, porque ele não é Deus. Blasfêmia é só contra Deus e não contra homem. Aí você vê como essa pessoa estava idolatrando esse sujeito, né? Era uma idolatria tal que ela chegava ao ponto de achar que você falar a verdade sobre uma pessoa dessa é blasfêmia. Mas agora, ao mesmo tempo que falar a verdade sobre um sujeito desse, um anticristo, um apóstata, um sujeito que é contra a doutrina e que é a favor de aborto e de outras coisas, isso você está correto. Por outro lado, você não pode falar contra a doutrina, porque aqui o que está dizendo que nós devemos, todos os servos estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por digno de toda a honra. Para quê? Para que o nome de Deus não seja blasfemado. Então podemos ver que Deus não pode ser blasfemado e nós não devemos fazer isso, e a doutrina também não seja blasfemada. Ou seja, o ensinamento, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, o ouvir é o que você está falando da doutrina, isso não pode ser blasfemado. Essa pregação correta não pode ser blasfemada. Por quê? Porque a palavra de Deus dirigida pelo Espírito Santo, indo diretamente para o seu coração e transformando a sua vida. Cuidado com aqueles que rejeitam a doutrina e querem se basear somente em milagres, em curas, em prosperidade, coisas do tipo.
Isso é uma estratégia maligna do diabo para destruir a sua vida e levá-lo para o inferno. Porque o que mais interessa é você saber que a doutrina de Cristo é o que nos salva. Através de estarmos nele, crendo nele, por ouvir a sua palavra, que vem até nós através de uma doutrina sã, a sã doutrina, que é pregar a palavra de Deus assim como Cristo nos orientou. Ainda podemos em Timóteo encontrar o seguinte versículo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que significa isso? Significa que atualmente as pessoas não querem mais saber de doutrina. Esses sujeitos que eu citei para vocês, que são os falsos cristos, os falsos profetas, os apóstatas que levam a igreja à desgraça, os lobos devoradores, eles rejeitam as doutrinas. Porque tem pessoas que também não querem saber de doutrina bíblica, não querem saber do verdadeiro ensinamento, do que você ouve e leva à fé, né? A fé vem pelo ouvir. Então, essas pessoas amontoam para si doutores, ou seja, pessoas que criam outras doutrinas, falso evangelho que vai levar essas pessoas para o inferno. Por isso, quando você vê uma igreja falsa dessa, como a IURD, a Mundial e coisas do tipo, elas estão levando pessoas para o inferno, porque elas não estão pregando o evangelho de Cristo, a doutrina que ensina o que Cristo veio fazer. Estão apenas mostrando milagres, libertação, cura, e às vezes é muita falsidade, às vezes não é verdadeiro. Eu não estou condenando aqui aquelas igrejas pentecostais que praticam a mesma coisa, mas com moderação e com consciência. Estou condenando aquelas que estão apenas interessadas em devorar a pele das ovelhas, né? Então tome cuidado com esses que devoram a pele das ovelhas, né? Porque aqui nos diz que as pessoas têm comichão nos ouvidos e querem ouvir esses caras que pregam que se você vier para cá você vai ficar rico, se você vier para cá você vai ficar milionário, vai ficar curado. E as pessoas nunca ficam, mas começam a ouvir testemunhos que muitas vezes não são verdadeiros, começam a ouvir esses testemunhos e abandonam a sã doutrina que Paulo disse para Timóteo não abandonar nunca. Mas viriam tempos em que as pessoas, tendo comichão nos ouvidos, procurariam curas, milagres, como se fosse feitiçaria, né? Ou cirurgias mediúnicas ou qualquer coisa, porque tem comichão nos ouvidos e não suportam, né? Não sofrem, não se submetem à verdadeira doutrina de Cristo. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Não devemos ter comichão nos ouvidos e procurar doutores, melhor dizendo, falsos doutores, né, que quis dizer aqui o texto, que levam as pessoas ao fim da sua vida no inferno, né? Bom, você pode ver então que a doutrina é verdadeiramente importante. Não existe essa história de uma doutrina ruim, de uma doutrina que a letra mata, o espírito vivifica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Esse texto de a letra mata e o espírito vivifica estava se referindo à ideia dos fariseus, porque os fariseus não tinham somente as escrituras do Velho Testamento, eles tinham também o que chamam de Mishnah, e atualmente foi colocado no Talmud, né? Mais de não sei quantos livros tentando explicar o que era o Pentateuco. Isso, na verdade, é que matava, porque afastava do verdadeiro Cristo, e os afasta até hoje, infelizmente, né? Devemos orar pelos nossos amigos judeus, né? Para que eles se convertam, né? Então, a letra mata e o espírito vivifica significa que o Talmud, a Mishnah, essas coisas que alguns crentes, inclusive, estão procurando, né? Como se fosse alguma coisa boa, como se imitar judeus fosse bom, isso mata, porque não é a verdadeira doutrina de Cristo. É uma doutrina que afasta as pessoas de Cristo. Mas o Espírito Santo, aquele que faz com que você testemunhe que Cristo é o Filho de Deus, esse Espírito Santo, ele vivifica quando você ouve uma sã doutrina e testifica verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, ok? Então não vamos confundir as coisas. E em 2 João, versículo 1
capítulo 1, versículo 9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então a gente está dizendo quem não tem a Deus. Quem não tem a Deus é aquele que prevarica. Prevaricar é o quê? É pecar diretamente, várias vezes, né? Pecar e nunca se arrepender. E negar a doutrina também é pecado. É uma pessoa que não serve a Deus. E então essa pessoa não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Portanto, eu vou concluir esse vídeo falando para você: se você quer ter Jesus, procure aprender a doutrina bíblica, o que nós vamos ensinar aqui neste curso, neste primeiro módulo, nesse primeiro trimestre. Aos domingos, ao meio-dia, você pode, depois de vir da sua igreja, entrar aqui e assistir essa lição de escola dominical. Lembrando, às 15 horas, temos o nosso culto em família transmitido ao vivo, com louvor, adoração a Deus e leitura da palavra. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.